Oi, gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre trigonometria nos triângulos, tá bom? Vamos começar com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Isso aqui é um triângulo retângulo, como vocês podem ver. Ele é chamado assim porque ele possui um ângulo reto. Esse ângulo reto aqui, quando tem esse quadradinho, ele indica que isso mede 90 graus. Vocês devem se lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se esse ângulo aqui mede 90 graus, esses dois ângulos aqui somados têm que dar os outros 90 graus para completar os 180 graus, certo? Sendo assim, não tem como nenhum desses ângulos ser maior do que 90 graus, tá? Os dois ângulos que não são um ângulo reto do triângulo retângulo, eles sempre medem menos do que 90 graus. Se medem menos do que 90 graus, eles são chamados de ângulos agudos, tá bom? Isso é muito importante, tá? Nós temos um ângulo reto e dois ângulos agudos em todo o triângulo retângulo. Por que isso é muito importante? Porque a soma desse ângulo beta com esse ângulo alfa necessariamente precisa dar 90 graus, tá bom? Por quê? Porque esse mais esse dá 90, somando com esses 90 aqui, 180. Quando nós temos dois ângulos que somados, eles dão 90 graus, nós chamamos esses ângulos de ângulos complementares, tá? Ângulos complementares, tá? Isso é muito importante. Importante que vocês anotem isso, tá? Isso aqui é um beta, é um B mais esticadinho, beta mais alfa é igual a 90 graus, isso quer dizer que esses dois ângulos são ângulos complementares, tá bom? Esse ângulo aqui, esse cateto aqui, chama C, é o cateto adjacente ao ângulo de 90 graus. Adjacente quer dizer que tá junto, tá bom? Quer dizer que ele não sobrepõe, mas que ele divide pelo menos um lado com aquele ângulo, tá bom? Então, os ângulos adjacentes a esse ângulo aqui, de 90 graus, os lados adjacentes, lados B e lado C, lado oposto ao ângulo de 90 graus, lado A, tá bom? Se eu te perguntar qual é o lado adjacente ao ângulo alfa, adjacente é o lado C e o lado A. Lado oposto ao alfa, lado B, tá bom? A adjacente está sempre dividindo uma linha, pelo menos, um espaço. E o oposto é o que não encosta em nenhum lugar, tá bom? Se eu fosse comparar com esse ângulo beta aqui, quem são os lados adjacentes a beta? B e A. Lado oposto a beta, C, tá bom? Isso também é muito importante para a matéria que a gente vai estudar logo a seguir, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ele é chamado de beta, esse aqui é chamado de alfa, foi o nome que eu coloquei, você poderia colocar qualquer nome, tá bom? Uma coisa interessante sobre esse triângulo retângulo, eu vou colocar o desenho de um triângulo retângulo menor aqui. Vamos supor que eu desenhe um triângulo retângulo e que eu tenha a medida desse ângulo aqui igual a 30 graus. Se esse aqui é 90, esse aqui é 30, se eu te perguntar qual é a medida desse ângulo aqui, como que você vai fazer? Você tem que saber que esse ângulo aqui mais esse dá 90, tá bom? Então, esse ângulo aqui, obviamente, é 60. Agora, desenhando um triângulo retângulo e apontando que ângulo, o tamanho de um ângulo dele, você pode desenhar vários triângulos que são semelhantes a esse, que possuem essa mesma medida de ângulo. Desenhei maior aqui um triângulo para vocês poderem visualizar isso que eu estou falando. Lembra que a gente estudou em semelhança de triângulos que a relação entre esse sobre esse igual a esse sobre esse, que é igual a esse sobre esse. Toda vez que nós temos triângulos semelhantes, nesse caso aqui dá para ver que a gente tem triângulos semelhantes porque eles compartilham o mesmo ângulo
e eles têm esse ângulo igual, tá? Então, sendo assim, se esse ângulo e esse ângulo são iguais, o terceiro ângulo só pode ser igual, que é 60 graus para todo mundo, tá bom? Então, como os três triângulos têm os três ângulos iguais, eles são triângulos semelhantes. Então, a gente pode afirmar que a medida entre a razão do cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente é sempre a mesma, tá bom? Esse aqui é o cateto oposto, eu vou chamar ele de A. Esse aqui é o cateto adjacente, eu vou chamar de B. Nesse carinha aqui, eu vou chamar de C. E essa medida toda aqui, eu vou chamar de D. Aí, esse outro aqui, eu vou chamar de E. Tô inventando, tá, gente? Aí, essa medida inteira aqui, eu vou chamar de F. Percebam comigo. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus sobre o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é A sobre B. É exatamente igual nesse outro triângulo aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus sobre o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. C sobre D. Eu botei D sobre D, é C. De novo, é exatamente igual ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus sobre o adjacente ao ângulo de 30 graus. E sobre F. Essa relação nós chamamos de tangente do ângulo, tá? Então, isso daqui é igual a tangente de 30 graus, tá bom? Então, a tangente de um ângulo é a relação entre a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente de um ângulo, tá bom? Outras duas relações importantes que a gente vai usar nessa matéria, além da relação da tangente de um ângulo, é a relação do seno de um ângulo e do cosseno de um ângulo. O seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Por exemplo, seno de alfa. A razão é uma divisão, tá? Seno de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno seria B sobre A. Cosseno de alfa. Ó, tô olhando esse ângulo aqui como referência, o ângulo alfa. O cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cosseno é esse aqui sobre esse aqui. Cosseno de alfa é igual a C sobre A, tá bom? A tangente de alfa, a gente já estudou. A tangente de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, aqui seria B sobre C, tá bom? A gente pode pegar também seno, cosseno e tangente do ângulo beta, tá? A gente pegou aqui do ângulo alfa. Vamos pegar agora do ângulo beta? Vamos lá. Primeiro, seno de beta. Seno de beta. Seno de beta é a relação, é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Então, vamos lá. Cateto oposto ao ângulo beta é o C. A hipotenusa é A, então é C sobre A. Agora, cosseno. Cosseno de beta é a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente é B. Hipotenusa é A. Adjacente é o que está junto, tá? Então, B... Acho que tem dificuldade com B. Sobre A, tá bom? E tangente de beta, foi a primeira coisa que a gente estudou, é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, cateto oposto C, adjacente B. Então, é C sobre B. Professora, como que eu vou decorar? Eu usei assim, para decorar. Seno combina com sem sono. Sem sono pode andar mais. Então, vai ser o que está mais longe, ó, seno de alfa, o que está mais longe sobre a hipotenusa. Cosseno combina com consono. Com sono, você fica com preguiça de andar. Então, consono é cateto adjacente que está perto sobre a hipotenusa.
e tangente eu misturo os dois, tá bom? Assim que eu usei para decorar. Espero que isso ajude vocês também a decorar, tá bom? Vamos fazer agora, por favor, o exercício da página 40 e 41, tá bom?